E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Se Liga Nelas. Eu sou a Cris Volpe. E eu sou a Lu Rinaldi e começo abrindo nosso podcast falando dos nossos apoiadores. Temos um aqui que vamos até dar um para experimentar, Gummy Med. A nossa convidada vai experimentar aqui, já vou deixar aqui para ela. E o Ido, Thermomix, Movimento Abaixada e Sub 8. Isso aí, galera. Bom, antes da gente dar a balinha... É que ela já... Gente, a gente gravou o Gummy Med aqui hoje também. Então, ela ficou sabendo todos os benefícios e todos os cheirinhos. E aí, ela quis experimentar e agora vai ser ao vivo aqui. Tá louca pra provar. Tá louca, Tô mas ansiosa. vamos contar primeiro quem é a nossa... Doutora Elisa Parra. Ela atua na área da beleza e longevidade e também com cirurgia dermatológica. E... como vocês podem perceber, gente, cuida se vocês da olharem gente bem, assim, como estamos cada vez mais belas, é por causa da nossa doutora. Seja bem-vinda, Obrigada, Elisa. eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar com vocês. Tô muito feliz de estar aqui. E aí, querida, chegou o seu momento, viu? Ó, esse aqui é o meu sabor favorito. Ansiosa. Morango intenso. Não, por favor. Posso provar? Faça as honras. Eu adoro o gummy, porque pra mim gelatina em pó tem gosto de gelo seco. Parece que ela não dissolve nunca. Ah, creatina, então, né? eu tava ansiosíssima e é super fofa. Ó, ainda pegou né? o coraçãozinho. Come aí sua gummy. Conte se tá aprovada ou não. Super aprovada. Tem gosto de fine. E ó, você vai levar uma gummy pra você. Um pote inteiro? Um pote inteiro, querida. Ó, estamos agora patrocinando aqui Maravilhosa. a nossa doutora. Ela dá tanto botox pra gente que agora a gente também vai dar uma creatina pra ela. Adorei. Não vai sair de mãos vazias. Amei, já é minha. Com muito certeza. boa, de verdade. Gente, doutora Elisa cuida de mim Põe já há ali, Lu, a muitos nossa CREA, anos. só pra gente ter o controlezinho, ficar bonitinha, nossa apoiadora. Doutora Elisa cuida de mim já há muitos anos. Quando vocês perguntam desta pele... Uma honra. Né? É porque a doutora Elisa tá cuidando dela e ela é assim, a gente tem um... Ou eu mando a foto pra ela e falo assim, Elisa, preciso resolver isto daqui, está me incomodando. Ou ela olha minhas fotos no Instagram e fala assim, olha, tô vendo uma ruguinha aqui, pode vir Chegou no a hora. consultório que a gente precisa consertar isso. E aí a gente tem a dúvida, assim, todo mundo fala bem, né, do seu trabalho em mim. Obrigada. E falam justamente que é natural, que é um negócio que, tipo, lógico, você vê, eu tenho, né, a idade que eu tenho, que vocês não precisam saber, mas eu tenho uma pele madura. E a gente vai consertando sem mexer na minha expressão, sem mexer, né, assim, mudar o meu rosto e corrigindo as coisas que precisam de correção. E aí eu te pergunto, assim, primeira pergunta polêmica. Qual a diferença, aonde está o limite entre a harmonização e a demonização? Adoro. Eu acho que no bom senso, né, na escolha do profissional que vai te acompanhar, eu sempre busco entender o estilo de vida da pessoa, não só olhar o rosto e falar assim, às vezes a paciente chega com uma queixa, quero melhorar meu lábio. Mas às vezes não é só o lábio, às vezes é o sorriso, é o entorno. Então acho que é o bom senso, a noção, a experiência de quem estiver aplicando os produtos, né, e saber a individualização de cada procedimento. Não é uma receita de bolo, a gente não aprende a fazer, coloca 1 ml aqui, 1 ml aqui, 1 ml aqui. Quem aprende dessa forma que vira a demonização que a gente fala, né? Então, acho que quando a gente tem essa noção de anatomia, individualidade, a gente consegue fazer um planejamento adequado para cada paciente. E acredito que hoje em dia a gente tem que envelhecer bem, se sentindo bem conosco. A cada ano que passa, eu amo fazer aniversário. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que ser feliz no seu aniversário. Um ano a mais é uma vitória, uma experiência de vida. E você tem que se sentir bem a cada ano. Não querer ficar 20 anos mais jovem, com aparência de 20 anos mais jovem. Mas sim estando bem para a sua idade e envelhecer planejado para ficar tudo no lugar. Então, acho que isso que é o segredo do sucesso e da naturalidade. Envelhecer, né? Com dignidade. Envelhecer, né? Com dignidade plena e com tudo no lugar. E aí, Elisa, falando da minha experiência, né? Um pouco mais jovem e com também já questões, né? Que eu já tava ali me olhando, notando algumas ruguinhas naquele início, mas eu também até comentei com você que eu era até meio preconceituosa, né? De tipo assim, o que eu vou fazer? Como que é? Não vai ficar artificial, né? Porque a gente vê nos outros, mas sempre tem aquele medo. E como que você explica, assim, para as pessoas que são mais novas pra
fazer essa questão de olhar para a pele, e tanto não na sua questão da estética, né? Na questão da saúde. Como que você faz essa avaliação? Eu acho que a gente primeiro tem que ter uma boa consulta, né? Entender de fato o que está incomodando, se é alguma expressão, se é uma mancha, se é o que está acontecendo, né? E diagnosticar, por exemplo, o primeiro tratamento para mulheres mais jovens, a gente começa pela toxina botulínica. Eu acho que é um dos primeiros tratamentos que todo mundo, é a primeira coisa, né? Que já a paciente chega falando, quero fazer toxina. Então, às vezes a pessoa pede por esse tratamento, mas não é nenhum indicado. Então, cabe a nós diferenciar o que vai ser feito, né? Mas a toxina, ela reposiciona músculo. Então, a gente mudando músculo, relaxando músculos específicos, a gente consegue melhorar o contorno do rosto, arquear uma sobrancelha, tirar o aspecto de cansaço, né? Então, acho que isso é o primeiro passo. E assim, o importante é entender, eu sou atleta, vocês, né, triatletas, e tem um consumo, um gasto calórico muito alto. Então, o que eu vou fazer? O ideal é a gente prevenir. Então, que nem na nossa primeira consulta, Cris, a gente vai planejar o seu envelhecimento, vamos gerenciar o seu envelhecimento. Então, a gente vai começar com a toxina, já vamos planejar um bioestimulador de colágeno, por quê? Vai começar a emagrecer, treina muito, consome muito, então antes de ficar derretida, antes de ficar com aquele aspecto de envelhecida, a gente já vai prevenir. Então, a gente já vai fazer o teu organismo produzir colágeno e manter tudo no lugar de uma forma esticadinha. Sem que a gente precise exagerar de ácido hialurônico, que foi o que aconteceu nesses últimos tempos, né? Então, assim, hoje em dia eu tenho muita demanda de retirar ácido hialurônico para reprogramar esse rosto. O que deve ser mais difícil. É mais difícil, é mais trabalhoso, então dói mais. O ácido hialurônico, ele é maravilhoso, mas eu acho que ele é um refinamento. Ele não pode ser nossa estrela principal. Óbvio que quando é por uma coisa pontual, por exemplo, só um preenchimento de lábio, aí ele que é a estrela principal. Mas quando a gente vai pensar num full face, a gente vai pensar com ácido hialurônico pontual. Não gostei? Dá pra tirar. Não, mas não colocar 10, 15 ml como foi feito nesses últimos tempos, né? E gerou-se essa demonização. Então, e as pessoas mudam, e esse medo, né? Essa demonização que a gente tá falando, né? É um preconceito, né, eu diria. Eu acho que é um padrão de beleza que fica, né, congelado. Então, assim... Literalmente. Os bocões, né? Tipo, então você vê todo mundo com aquele padrão de boca. É uma coisa que a gente conversa muito, né? Vai me deixar com boca de pato, pelo amor de Deus, porque... É o medo que gera. Né? Fica aquela boca... Tem quem goste, cada vez né? mais exageradas. E outro dia ontem eu tava vendo uma foto de uma pessoa que me mostraram e disse que foi publicada como propaganda numa clínica. Eu falei, gente, se fosse dona da clínica, não ia publicar, porque, né, ia contra o meu trabalho que eu tô vendendo. Então, acho que essa padronização, né? Sim. E a mudança do rosto. Isso daí é uma coisa que às vezes a gente vê umas pessoas chegando e você fala, gente, a pessoa não é aquela pessoa que eu conhecia, Exato. né? Mudou completamente. É verdade. E nem sempre, às vezes, para melhor, né? A gente Exatamente. se assusta. O grande vilão dessas harmonizações é o ácido hialurônico, né? Mas eu acho que já tem mudado. Eu acho que as pessoas estão tendo mais esse medo agora, né? De ver que deu muito errado, já teve coisa que deu muito errado. Então, a principal coisa, eu tenho medo, eu tenho receio, o que a gente vai fazer? Então, a gente ponderar, começar menos, sempre menos, tanto que a minha primeira consulta, olha, eu vou fazer um pouquinho, depois a gente faz mais, e geralmente eu falo até com os pacientes que fazem lábio, não quero, tô com medo, quero fazer não, tô com medo de ficar com aquela boca de pato, né, como a Lu mesmo falou, e já foi uma conversa nossa, falo, Lu, eu vou colocar só um pouquinho, mas no teu retoque eu tenho certeza que você vai falar, eu quero mais um pouquinho, na verdade, foi. Não, e eu acho que é aquela questão que a gente sempre conversa, né, das pessoas notarem que teve alguma diferença, mas elas às vezes não sabem dizer o que foi, né? Exatamente o que aconteceu. Fala, não, tá com o rosto bom, tá com uma cara bonita, mas não sabe... Tá menos cansada, né? E aí, justamente, é o procedimento correto, né? Eu acho que é o melhor elogio. Nossa, você tá bem, o que aconteceu? Aí eu falo pro paciente responder, dormi bem, tirei férias, pronto. Ninguém precisa saber o que tá acontecendo. Mas eu senti muito isso, né? Desde que eu fiz em dezembro a toxina, eu, assim, lógico, senti um incômodo outro, mas não era uma coisa que eu pensava muito. Mas eu tava percebendo que eu tava mais cansada, com olheira, com aquele rosto. E aí depois, né, que começa a agir, você fala, nossa, até eu, né? Nossa, parece que eu mudei. Será que eu tô dormindo melhor? Aí você fala, não, né? Teve esse procedimento que foi super natural. Que eu demorei, assim, na minha casa, não contei pra ninguém.
Acho que eu fiquei uns 15 dias sem falar nada. E ninguém falou nada. E aí, aí, quando eu falei, nossa, mas você fez, eu falei, mas você percebeu? Não, gente, Botox é vida. A única coisa ruim do Botox é que ele acaba. No nosso caso, que a gente treina muito, ele acaba mais rápido, né, doutora? O consumo é muito mais rápido, né? Então, assim, é muito treinos intensos, às vezes mais de um treino por dia. Então, geralmente, pacientes não atletas, eu faço a toxina a cada 6 meses, 2 vezes ao ano, para pacientes atletas, triatletas, maratonistas e 70.3 e lá vai. Eu indico fazer a cada 4 meses, que é mais ou menos o tempo que vai durar. A gente espera no mínimo 3 meses para fazer uma reaplicação, mas a cada 4 meses a gente consegue. Ô, doutora, aí uma pergunta que eu sempre fico pensando, eu tô lá fazendo musculação, mas se a gente, tipo, existe uma forma de dar uma segurada? Não, então, porque realmente é expressão, mas se eu tentar, tipo... Não fazer cara de força. Isso ajuda. Seria o ideal, né? É o ideal. O mundo ideal, mas nem sempre a gente consegue. A toxina, ela vai agir paralisando o músculo. Então, assim, igual uma academia, quanto mais você estimula, mais você treina, mais você desenvolve esse músculo. Quando a toxina paralisa esse músculo e você não tem estímulo, ele tende a ficar quietinho, em repouso. Então, pessoas muito expressivas, não só para treino, né? Mas para falar, que gesticula muito com o olhar, com o sorrisão, né? Isso faz a toxina consumir mais rápido. Quanto mais você estimula o músculo, mais a toxina vai degradando. Fora outros fatores, exposição solar, tabagismo, excesso de açúcar, sedentarismo, tudo isso também faz a toxina agir mais rápido, né? Agir não, ir embora mais rápido. Que idade você, assim, recomenda falar, não, com essa idade a gente tem que começar a olhar para essa pele, começar a fazer alguns tratamentos, começar a aplicar uma toxina? Ou mesmo um skincare, assim, já desde o início, né? Os primeiros, o beabá, né? Que eu mesma, ela me passou um protocolinho ali... Mas que eu achei que foi muito consciente, né? Porque não é uma coisa resumido. Tipo, vamos... Não, você tem que passar A, B, C, D, E. Ela falou, não, é A, B, C de manhã, A, B à noite, pronto. É isso. E dorme. O segredo é a constância. Eu acho que não é nem a quantidade de produto que vai trazer milagre, mas sim o hábito, né? A constância. Ainda mais vocês no esporte sabem muito disso, né? Que é a constância que vai trazer resultado. Um skincare bem feito é um sabonete, um hidratante próprio para o seu tipo de pele, né? E um filtro solar. Filtro solar é obrigatório, a reaplicação é obrigatória. Então, assim, importante. Né? Esse assunto eu venho conversando com a Lu há muitos anos. Mas eu agora, em ela melhorou. Eu tenho usado direto, sempre, não falho mais. Verdade, e olha, falta de brinde de amostra não porque eu já, assim, toda vez ela sai com a bolsinha recheada no consultório. Mas o hidratante eu confesso que eu falho. Eu não consigo, sabia? Ela me passou um sabonetinho que eu amo o cheiro. E aí, ele seca meu rosto. E aí, eu tenho que passar o creminho. Porque aí, o creminho deixa ele lisinho. Eu amei. Eu tô viciada. Hábito. Que bom. Não, assim, às vezes pra dormir que eu falo, preguiça. Mas, tipo, de manhã, se eu não lavo meu rosto, eu já sinto uma diferença. Eu sempre fui melhor pro de dia. Do de dia também... Eu sou pior no protetor. Tipo, eu passo, aí eu falo, tem que passar. Que ela falou, pra passar o sem cor e o com cor. Às vezes o com cor, eu esqueço. Não, eu passo. Agora eu tô passando direitinho. Eu acho que o Concor hoje em dia tem muita opção, bastão. Não, tem muita. Eu tenho milhares. É a preguiça mesmo. E isso, ele te dá uma cobertura tipo base, né? Então você não precisa nem usar maquiagem. O filtro solar. Eu nunca fui de maquiagem, nunca gostei de usar maquiagem. E agora tô usando, tipo, como maquiagem mesmo e acaba que vira o protetor solar. E aí vira um vício. Eu falo, eu acostumei com um protetor que eu adoro. Tenho 2 tipos que eu adoro. E é meu uso diário como base pra tudo. Então, parece que se não passar ele, você tá esquisita. Então, é um vício bom. Mas a gente não deixou ela responder da idade. A idade. A idade, eu acho que é quando a pessoa começa a se incomodar com alguma coisa. Não necessariamente uma coisa específica, mas quando ela olha no espelho e não se vê, não se reconhece, tá incomodada, não tá se achando bonita, não tem maquiagem que resolve. Então, eu acho que essa é o momento de start da autopercepção. Fora isso, consulta regular, né? A gente pede para fazer uma consulta de check-up uma vez ao ano. E aí, com certeza, a gente vai
começar a introduzir, além do skincare, um bioestimulador de colágeno, que pra mim é o melhor, é o meu favorito, é o procedimento que eu mais gosto. As pacientes nem tanto, né? Fogem de mim às vezes, tem medo da agulha, mas eu falo, as minhas pacientes... esse episódio é só pra tomar por bronca. mais de que tenha medo de agulha, vão e aceitam e sabem o benefício que é. Acho que quem faz bioestimulador de colágeno vira fã também e vê os benefícios dele. É, né? não, é verdade. Você, na hora que você faz, fala assim, eu não quero fazer e tal, não quero tomar picada, é chato. Mas realmente o efeito dele ele começa a funcionar depois de alguns meses, né? E você vê o efeito dele mais a longo prazo, assim. Não só você vê o efeito, mas as pessoas percebem, e aí isso vai te dando um ânimo para querer se cuidar cada vez mais. Eu acho que a autoestima está muito relacionada com esse autocuidado, né? Então, quem vê, te fala, nossa, você tá bem, né? Está melhor, está descansada, isso gera uma vontade de se cuidar cada vez mais. Eu acho que isso é importante também. E a estética acaba que não é só estética, né? Não, a estética vai muito além, não é só aparência, eu acho que é uma transformação de fora para dentro. Às vezes a gente tá incomodada com alguma coisa interna e aí o seu lado externo, quando a gente traz uma beleza de fora para dentro, a gente consegue mudar alguma coisinha lá dentro. Mas isso também é uma coisa preocupante para não virar um vício. E aí cabe ao médico, a mim, falar, olha, chegou, a gente não vai fazer nenhum tipo de procedimento para não virar um excesso. Então, para não causar um dismorfismo ou alguns transtornos de imagem, né? Às vezes o próprio paciente que está se olhando todos os dias no espelho não tem a noção de quanto ele já está bem. E aí chega no consultório, quero mais um pouquinho. Eu falo, não, a gente não vai colocar, tá bom? Nega. Assim, nego. Falo, nego, porque se eu colocar cada vez mais, querendo ou não, é a minha assinatura, né? A gente fala, igual da clínica, né? Não é uma boa percepção. Então, se você é meu paciente que já tá com uma coisinha em excesso, o pessoal vai olhar, perguntar onde você fez para não fazer. Então, já virei e falei não para vários pacientes. Falei, não, vou fazer agora, vai esperar o produto acomodar, esperar o tempo de ação. Cada tipo de injetável tem um período de ação, a gente tem que respeitar esse tempo. Como a gente vive num mundo de imediatismo, né? Sim. Hoje as pessoas querem... já. E é o que acontece quando, quero ficar bonita já de imediato, coloca-se ácido hialurônico, transforma tudo, a pessoa se olha no espelho e não se reconhece mais. Então é isso que eu fujo. E você vai muito em congressos, né, participa muito de estudos e tal. Qual é o caminho né, desse mercado de estética, de produtos novos que vêm? Você acha que ainda vão lançar mais coisas assim revolucionárias como o próprio, né, o bioestimulador, que foi uma revolução, né? Lá atrás só tinha o ácido hialurônico, né? O botox e o ácido hialurônico. Aí veio o estimulador. Para onde caminha essa... Hoje fala-se mais porque tem muito mais acesso à informação. Então vem o influenciador tal, falou que fez o bioestimulador tal. E aí as pessoas começam a ouvir esse nome e já chegam pedindo por esse procedimento. Mas era uma coisa que já existe há 25 anos. Então acho que por mais que cheguem produtos novos, a gente tem produtos muito bons e que tem segurança. Eu acho que essa é a principal palavra. Porque às vezes vem uma inovação, lançou um produto, principalmente os injetáveis, que a gente tem uma certa segurança, né? Precisa ter essa segurança. Chegou um produto novo, eu não tenho coragem de testar numa paciente, por mais que tenha um estudo de agora. Não, se eu tenho um produto há 25 anos, que ele tem uma garantia, tem um respaldo, tem estudo científico, desenvolvimento em cima deste produto, para que eu vou submeter o meu paciente a uma coisa que eu não tenho um respaldo, né? Então, eu não... Acho que, assim, tem coisas inovadoras, mas tem que ver o que tem por trás dessa inovação, né? Não, mas eu digo assim, no sentido... Por exemplo, vieram os fios depois do bioestimulador só, o injetável, né? Que já foi também mais uma revolução, porque ele também estimula colágeno, mas ele tem uma atração que ele faz, assim. Sim. O que eu quero dizer é, cada vez mais, essa medicina estética está caminhando para algo que você precise cada vez menos de uma intervenção cirúrgica e alguma coisa mais invasiva, né? Para você manter o teu rosto
bacana. Sim, eu acho que também, assim, nesses últimos eventos, congressos, né, tem se falado muito de medicina regenerativa. Então, a gente fazer a regeneração tecidual, né, mudar, otimizar a célula, melhorar a qualidade da pele, ver outras formas. Então, não é só o injetável. Às vezes, é olhar o paciente como um todo. Então, eu prescrevo uma suplementação, a gente tem que ver a rotina, tem que ver o skincare. Então, não é só o produto, é olhar cada vez mais para o paciente, por mais que tenha mais coisas chegando, né? Os fios, eu adoro os fios também, né? E o fio, ele veio sofrendo uma transformação. Lá atrás era o fio de ouro que ela colocada. Sim, na época da minha mãe, milhares de anos atrás. Então, o que vai acontecendo é aprimorando técnica e aperfeiçoando os produtos, né? E fora isso, a gente, hoje em dia, né, eu sou cirurgiã, mas o tempo cirúrgico, o tempo de recuperação, as pessoas não querem mais esperar. Então, o tempo de uma cicatrização que vai ter até 6 meses de um pós-operatório, ficar em casa 15 dias, respeitar esse período pós-operatório, ninguém mais quer hoje em dia, porque estamos no mundo do imediatismo. Sim. E o procedimento estético minimamente invasivo te permite isso. Te permite sentar no meu consultório 2 horas da tarde e à noite tá pegando um voo para ir para outro lugar e tá tudo bem. Não tem pós-operatório, não tem ponto, não tem... Então, acho que quando a gente vai pensar em fazer um corte, costura em alguém, a expectativa tem que ser muito bem gerenciada, né? Os produtos injetáveis, o ácido hialurônico mesmo, colocou, deu errado, tira. Depois que você faz uma incisão, você tem que fechar. Então, esse gerenciamento de expectativa tem que ser muito bem conversado, tem que ser um paciente apto para fazer uma cirurgia. Então, acho que os procedimentos de consultório, né, de ambulatorial, vieram para trazer essa resposta mais rápida para quem não quer esse tempo. Claro que tem coisas, eu posso ir com injetáveis ou com procedimentos, tecnologia até certo ponto. Passou desse ponto, eu vou virar e falar, olha, agora é só cirúrgico. Aí a gente vai ter que ter uma segunda conversa. Ô, Elisa, e aí falando justamente dessa questão do imediatismo, né? A gente tem as canetinhas que você até falou lá no seu Instagram, comentou um pouco, e tem essa perda de peso muito rápida, a massa também, e aí o derretimento da face, né? E como que as pessoas devem se cuidar quanto a isso? Tanto aquelas que já passaram pelo emagrecimento e já derreteu tudo, quanto quem tá pensando em começar. Não, já derreteu tudo, né? Porque às vezes você olha pra pessoa, ela emagreceu, mas a cara foi com Deus, né? Então, assim, como que qual é a sua explicação quanto a isso de gerenciamento do emagrecimento em si mesmo? A minha orientação vai começar um processo de emagrecimento rápido, né, com até o uso de caneta. Principalmente, precisa ter uma adequação da rotina. Falar, vai usar a caneta? Então, vamos adequar a tua vida durante esse uso da caneta, porque não adianta só ter essa perda de peso ponderal e depois você vai perder músculo se você não estiver fazendo um treino. Com isso, você vai perder a sustentação do seu rosto, vai ter um derretimento muito mais acentuado e pra gente corrigir isso, você vai gastar muito mais dinheiro. Então, pra gente reposicionar tudo. Então, vamos começar com o emagrecimento. A gente vai começar já a prevenir o que pode acontecer. Então, a gente já vai entrar com o bioestimulador de colágeno, é onde que eu bato na tecla. Se a gente já está fazendo o teu organismo produzir colágeno, enquanto você está emagrecendo, esse colágeno vai demorar 3 meses para começar a agir. Vai ter um pico de ação em 6 meses. Durante esse processo do emagrecimento, a gente já está fazendo uma poupança de colágeno. Uhum. Você até tinha comentado, eu lembro, que é para tantos quilos perdidos. Para cada 4 quilos emagrecidos ou pretendidos, é um frasco de bioestímulo de colágeno. Então, assim, vai gastar com a canetinha, vai gastar com o bioestimulador também. Doutora Elisa, e outra coisa que eu queria saber, né? Nós, como pessoas casadas, né? A gente falou da sociedade nos gummies. Eu queria falar da sociedade dos sabonetes, dos skincares. Porque nós somos mulheres, nós nos cuidamos, mas sempre, e quem nos assiste também, tem ali o companheiro, né? E justamente foi uma dúvida minha mesmo no consultório com você, de que também o homem precisa olhar pra isso, ele precisa se cuidar. Os meninos estão ali no bastidor dando risadinha, mas se cuidam. E aí, assim, eu queria que você falasse um pouco disso, né? A pele masculina,
É diferente? Tem os produtos? Como que faz essa avaliação, assim? Que é um público menor, com certeza, que vai lá no seu espaço. É menor, mas eles estão ganhando espaço. Começando aí, então, né? Não, e assim, tem até atores que falam sobre, né, em podcasts, e muitos homens chegam falando, eu assisti eu até esqueci o nome dele agora, eu assisti ele falando, eu também quero, assim, se ele tá lá falando sobre isso, por que não, né? E a maioria dos homens chegam, às vezes, com as esposas, né? Obrigados, arrastados. Mas aí depois tem um perfil. Ou o homem que faz uma vez e ou sentiu dor ou não quer mais. E a primeira queixa não quero que meus amigos percebam que eu fiz alguma coisa. Fala, não, fica tranquilo que essa é a conversa até com as mulheres, né? Mas... chegam obrigados pela esposa, começam com alguma coisa, geralmente a gente começa com a toxina, e aí começa a gostar. E aí com isso, já gera ele já começa a querer fazer um skincare. Ou é um homem que começou a fazer o skincare em casa e viu que tá tendo uma resposta, e aí começa a procurar um procedimento, queria ficar um pouquinho mais descansado, tal. O skincare, ele é o produto a ser usado, né, não diferenciando homem de mulher, mas é individual, né? Então, assim, tem uma pele mais oleosa, uma pele mais seca, uma pele jovem, uma pele madura. Então, tem que ser diferenciado o tratamento, o protocolo, né? Mas, assim, o sabonete que o seu marido vai roubar o seu de rosto já é melhor do que o do próprio corpo, que ele vai passar da pia, exato, né? Que é o que acontece. Até filmou que o Gabriel tava usando lá o dela, mas você sabe que lá em casa os ele tá usando o dele, ele tem o dele. Agora ele passou na verdade, doutora. ele ganhou, Não, e eu achei interessante porque até a gente conversando sobre isso, ele fala, eu sempre passei por isso, tipo, a pele sempre ficou sensível, mas como o homem não tem essa educação de, você tem que passar um sabonete, você tem que passar alguma coisa, ele, tipo, às vezes não sabe que, mas se você passar esse creminho, não vai arder, não vai arder, né? Porque ainda a gente não faz a barba, graças a Deus, mas eles têm lá a lâmina que machuca o corpo. E eu acho que é justamente, até aí falando de corpo mesmo, com o tempo, né, ficando mais velha, percebi que eu ficava muito ressecada. Aí se você falar, então tem que passar um creme. Quando você é mais jovem, você já não sente tanto. Já os homens também, né, tem essa questão facial que tem que estar sempre cuidando. Mas você sabe que os meninos em casa são vaidosos. Eu tenho 2, né, marido e filho, e os 2 são vaidosos. Porque os 2, cada um tem os seus produtos... Tanto para parte de shampoo, não sei o que, quanto... Estão rindo ali, ó. Maravilhoso, já ganhou. Ele vai entrar aqui, ele vai invadir. É verdade, já. Meu filho foi viajar outro dia desse. Ele não vai meu gostar, filho foi viajar outro dia desse. Meu marido falou, escuta, parece necessário de mulher, porque tem... sabonete anti-oleosidade, tem creminho pra passar depois. Eu falei, que necessária é essa, né? Que tem tanta coisa aqui. Que legal. Mas não é, ele já tá cuidando da pele dele, né? Uma pele eu também oleosa, evitando espinha, Sim. que essa fase é muito... Eu vi aquele meme que era assim, ele acha que nós dois vamos envelhecer juntos. Ele vai envelhecer sozinho, porque eu vou fazer botox. É maravilhoso. É bem isso, é bem isso. Ai, muito bom. E é até bom ouvir do seu filho que ele estar com os amigos com uma necessaire recheada de produto, às vezes o amigo olha, fala, ele tá usando e a pele dele tá boa, então vou começar a usar também. Então isso vai gerando... Quero também. Se ele faz, eu também quero fazer. Mas você sabe que essa geração... Se cuida novinha, mais. Ele tem 18. Os meninos se cuidam mais e não são preconceituosos. Não. O pior é a geração do marido, que se passar com um sabonete diferente, se comprar um sabonete que não seja o sabonete do banho, que a gente tá falando, os amigos vão falar, escuta, o que você tá fazendo? Por que tá lavando esse rosto com sabonete diferente, né? É verdade. Então, assim, o preconceito dos mais velhos pro cuidado é maior do que quando essa galerinha nova que tá vindo, que tá se cuidando mais. Tá se cuidando né? mais. Eu acho que não sei se hoje em dia, né, tem mais acesso a foto, Instagram, as pessoas vivem mais de imagem, até a geração mais jovem tem mais acesso a isso. Eu acho que isso gerou um cuidado maior para querer estar bem na rede social, ou enfim, né? Talvez isso foi um ponto positivo, né? Legal. Ô, Elisa, e é assim, pra você só explicar ali pra galera como eu vou chegar numa consulta com você e vou fazer um procedimento, olhar como que você organiza essa caminhada ali junto, né? Porque foi o que você falou, às vezes a pessoa quer mais, ou às vezes a pessoa tem medo, existem vários casos que você atende. Mas como que você organiza e faz esse planejamento? E eu acho que a importância de a gente estar com uma pessoa que é médica, né? Porque tem cada vez mais normalizado todos os tipos tem vários tipos de profissionais que fazem isso e não necessariamente, a gente já viu vários casos, né, que passa
cada uma vez por mês tem alguém no Fantástico que foi em alguém Sim, que alguma coisa deu fez errado, alguma coisa errada, tanto no produto quanto no profissional. Assim, eu queria que você falasse a importância de você achar um profissional que saiba o que tá fazendo e execute de uma forma organizada, né? E saudável pro nosso corpo. Sim, eu acho que isso é muito importante, né? Hoje em dia virou um leilão. Então, assim, toxina, por que a minha custa tanto e a da outra clínica custa tanto? Então, assim, aí tem produto, tem experiência, tem diversas coisas que nem vale a pena a gente ficar falando só sobre isso, né? Mas quando o paciente chega, primeira consulta comigo, nunca fui seu paciente, cheguei lá. Eu vou perguntar todo o seu histórico, a anamnese, eu vou entender o seu estilo de vida, vou entender o que você faz, o que você não faz, e a gente vai adequar. Tá? O que eu posso fazer, aonde que eu posso atuar. Agora, qual que é a sua queixa quando você se olha no espelho? Então, você vai ganhar um espelho e vai me falar com as suas palavras. Eu acho que eu tô derretida, acho que eu tô caída, acho que eu tô manchada. Fala, não fale o que você quer fazer, me fale o que tá te incomodando. A partir daí é nosso ponto de partida. Porque o que tá te incomodando, você não tem que saber qual que é a técnica que eu produto. Isso cabe a mim, que estudei, tô há quase 10 anos atuando na medicina estética, né? Eu sou cirurgiã de formação, da cirurgia eu fui para medicina estética, fui me aperfeiçoando cada vez mais, busquei a medicina integrativa, tenho uma pós-graduação em medicina integrativa, tenho uma pós-graduação em cirurgia dermatológica, então olhar vai além, a gente tem que olhar e entender e pensar na anatomia e fazer esse preparo. Então, tem uma experiência que eu que vou te dar o que você vai fazer. Você não precisa pensar, porque hoje em dia tem informação, tem isso. Não. Eu falo, você não tem que nada, você só tem que me falar o que tá te incomodando, deixa que eu penso. É muita coisa para você pensar, deixa que esse problema eu assumo. A partir disso, eu vou te explicar o que a gente vai fazer. Aí, perante as suas queixas, eu vou desenhar no seu rosto o que a gente vai fazer, o que a gente vai reposicionar, qual nível a gente tem que atuar. Eu sempre falo que o rosto é uma casinha. Às vezes a gente tem que mexer no concreto, às vezes a gente tem que mexer na parede, na tinta, ou às vezes no vasinho da flor, que é o refinamento, que é a cereja do bolo, né? Então a gente tem que construir essa casinha. Uma casinha bem construída, ela dura muito mais anos inteira, né? Do que a gente só pegar uma casinha que tá capenga e passar uma tinta na parede. Vai dar um resultado? Vai. Mas a que custo? Há pouco tempo, né? E também então, curto tempo, né? Planejar essa casinha, construir, eu acho que é o que eu penso, como eu trato os meus pacientes. Tendo conversado, alinhado tudo isso, a gente vai para um segundo ponto, que é um planejamento. Se tem algum evento esse ano, vai ter um casamento, vai ter uma corrida, que você quer estar bem aparentemente para alguma coisa, e aí a partir dessa data a gente vai fazendo retroativa, porque cada produto, cada coisa que a gente for pensar em fazer, vai ter um tempo de ação diferente. Então, a toxina, 15 dias tem um resultado. Um bioestimulador, de 3 a 6 meses. 1 ano o resultado. Então, você quer, em janeiro do ano que vem, você vai ter um casamento na praia e eu quero desfilar de biquíni e fio dental. Então, seu bumbum de janeiro de 2027, a gente vai começar a construir agora. Então, o teu abdômen com o gominho a gente vai começar a construir agora, né? Para respeitar esse tempo. A gente vai colocar fio. O fio eu preciso tratar ele como um pós-operatório. Eu preciso de um repouso relativo de 20 dias. Então, o que você tem? Se tem alguma prova, se tem algum evento, você vai treinar? Então, eu faço sempre de trás para frente. Legal. Vejo o teu planejamento para eu ver onde que eu tenho que encaixar cada coisa. É muita coisa para pensar, então deixa que eu pense. Que você pense. E doutora, onde que as pessoas podem te encontrar se elas quiserem fazer esse planejamento com você e ficar lindas como nós? Ai, maravilhosa. Modestas, né? Lindas e modestas. A mais bonita aqui é a nossa Barbie. Então, se você olha a dermatologista, você já fala, vamos lá. O mais importante é a autoestima, né? Eu acho que é isso que a gente quer vender. Eu quero vender a autoestima. Falo que a nossa consulta é o momento mais íntimo que eu tenho com meus pacientes. Então tem até a frase, né? Não vire íntima do seu paciente, relação médico-paciente. Mantenha. Eu falo, mantenha até certo ponto. Porque depois que eu já tô com uma agulha até aqui, é tanto tempo que a gente abre o coração pra você. A gente abre o coração, a gente fofoca, a gente fala de tudo, fala até de Big Brother. Gosto. E onde que você atende aqui em Santos? Aqui em Santos eu atendo na Verte, né? Na Costa, tem meu Instagram, que é a doutora Elisa Parra, ela tem o telefone de contato, tanto o da minha secretária pessoal,
quanto o da Vert para agendar a consulta. Pode mandar um oi também no Instagram, que a gente dá um jeitinho de falar. Também atendo em São Paulo. Em São Paulo eu tenho tecnologias mais lá também, né? Que aqui a gente faz mais injetável, mas também a cirurgia dermatológica, que eu faço bastante retirada de lesão, de cisto, lipoma. Às vezes a pessoa tá com uma verruguinha. O que eu faço? Quem que eu procuro? Eu acho que ficou tanto... Às vezes a gente tem umas dúvidas tão minimalistas, né? Fala assim, quem que eu procuro? Falo, procura a doutora Elisa, porque se não estiver ao meu alcance, eu vou te indicar quem que vai fazer. Perfeito. Se não estiver dentro da minha capacitação, a gente tem equipes e profissionais, tem uma equipe inteira para indicar o procedimento. Sendo ambulatorial, sendo que necessite de internação, hospital, isso tudo a gente resolve. Perfeito, agora entregue a Gami pra ela. Qual você vai querer? Você quer experimentar outra? Então vamos ver. Vamos deixar ela experimentar. Que a rosinha. Essa é a mais azedinha. Essa é a mais docinha. Aquela é super fofa, né? Essa rosa parece aquela boquinha da Fini. Parece. E o cheiro é mais intenso. O cheiro invade o ambiente, né? E aí, qual foi a sua favorita? Aquelas, pode ser as duas. Eu também amei. Não, mas as duas são maravilhosas. Mas acho que eu gosto mais da azul. Ela é Team Raspberry. Que ela tem um azedinho no final. Então é sua. Essa parece aquela fine azedinha. Então você ganhou uma creatina. Muito obrigada, hoje. Gami Med, dos nossos amigos e colegas médicos. Médicos. Achei maravilhoso isso. A médica com também o seu Gami Med agora. Elisa, muito obrigada por você ter vindo aqui. A gente ama estar com você. Eu adoro aqui estar até com tomando vocês. agulhada, a gente ama. Então, hoje a gente tá até tranquilucha. Em todos os momentos, Elisa é uma companhia maravilhosa. Obrigada. E ela vai estar com a gente também lá no nosso evento. Com certeza. No dia 1º. Se liga nelas. Muitos eventos esse ano, espero que a gente possa fazer Faremos juntas. mais eventos. A gente adora um evento, a gente adora uma fofoca. Gente, então obrigada. Sigam lá a doutora Elisa, acompanhem o conteúdo dela, sigam a gente também, se liga nelas _. Isso, e vamos terminar de novo agradecendo o Gami Med, que está com a gente hoje aqui, o Ido, Thermomix, Movimento Abaixada e Sub 8. Muito obrigada, galera. Nos vemos na próxima. Obrigada, Beijo. tchau. Tchau, tchau.